Oi, pessoal, tudo bem? Hoje o tema da aula é Past Continuous. E se você é novo aqui no canal, vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar seu like. Sejam todos muito bem-vindos a esta aula com a Teacher Fanny, English with Fanny Santos. Então, como eu disse, o tema de hoje é Past Continuous. E quando nós usamos o Past Continuous, lógico, você pode entendê-lo também como Past Progressive, né? A gente vai usar aí para tratar de hábitos no passado, o que aconteceu no passado, mas em uma sequência contínua, falar de situações que já aconteceram, com certas coincidências, enfatizar, contar histórias, apontar desenvolvimentos de uma maneira contínua, tá? E narrar, claro, a duração de uma ação. Então, essa é a função do past continuous. Mas a gente tem que se atentar para algumas questões. A primeira delas é que, para formar uma sentença, uma oração no past continuous, é necessário que a gente utilize o verbo to be na sua forma passada. Na sua forma passada simples, que é was e were. E eu vou deixar para vocês quando que você usa o was com as pessoas pronominais, aqui os pronomes I, he, she, it, e também você deve usar o were, que é a outra sequência do verbo to be no passado, né? E você deve usar com as pessoas you, we and they, tá? E agora a gente tem ainda que flexionar o verbo principal. Nós formamos então uma flexão verbal, verbo to be mais verbo principal, tá? E aí, antes de colocar o ing, a gente tem que retirar esse e, mas eu vou trazer exemplos já já para vocês, tá? A gente retira o e e depois acrescenta o ing, e aí a gente flexiona o verbo. Quando eu tiver verbos terminados em CVC, seja de uma sílaba só, de várias sílabas, mas a gente olha de trás para frente que fica mais fácil, então a última letra é consoante, a antepenúltima é vogal e a antepenúltima lá é consoante, a gente duplica a última para depois colocar o ing. Caso 3 são casos especiais que eu deixei aí para vocês darem uma olhada, mas em geral, pessoal, a gente coloca ing em todos os verbos, que nem sempre eles estão nesses casos especiais, mas eles são necessários ser citados, tá? Vamos ver exemplos aqui de palavras com CVC. Por exemplo, palavras terminadas com E primeiro, né? Make, a gente tira o E no final para colocar o ing. Take, tira o E no final para colocar o ing. E a outra palavra que a gente viu aí é visit, né? Visit, antes de colocar o ing, eu sei que ela é uma CVC, tá? Eu vou mostrar agora nesse último exemplo aqui, nesse segundo exemplo aqui. Então, eu tenho visit, olha de trás para frente que ela tem um T, um I e um S. Então, consoante, vogal, consoante, eu acrescento outra consoante, que é o T, antes de colocar o ING. Essa é a regra CVC, tá? Então, vamos ver agora uma outra regra aqui, que é necessário falar que foi daquela regra 3, tá? Verbo se, sim, e die, dying, tá? Aqui eu tenho o verbo que terminou com E, porém eu não modifico, tá? Eu deixo ing, tá? Sem tirar o e. E aqui nesse caso do die, eu coloco, em vez do ie, eu retiro esse ie e coloco o y para depois colocar o ing. Se você está gostando do conteúdo do canal, comenta, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho, tá? Compartilha também com mais pessoas que estejam estudando este mesmo conteúdo, tá bom? Bom, pessoal, então agora a gente vai para as formas, né? Vamos ver as formas. Então, começamos pela forma afirmativa, tá? Que eu vou passar para vocês agora. Como que nós montamos orações da forma afirmativa? A primeira parte é singular, depois a segunda parte plural, tá? Então, as orações ficaram assim. I was watching TV, o sujeito, verbo to be e verbo principal com ing e TV, que é o complemento, tá? You were watching TV. He or she was watching TV.
Depois temos it was watching TV. A parte plural agora fica you were watching TV. Depois, we were watching TV. E por fim, they were watching TV. Ok? Uma das questões que causam confusão é quando você troca o pronome por nomes de pessoas ou instituições, por exemplo. Mas façam a correlação assim. Quando for nome masculino, eu vou pensar no verbo, eu vou pensar no pronome, na verdade, que eu utilizo com ele, né? He, ele, John, ele. Então, eu uso o verbo was. Com nomes femininos, eu faço a relação com she, ela. Então, eu vou usar o verbo to be, was também. Quando for nomes de instituições, algo que não seja humano, a gente tem que fazer a correlação com it. Então, school, né? Escola, eu faço a relação com it, uso o mesmo verbo, né? Eu vou usar o was. E quando for nome de duas pessoas, será um sujeito composto, eu tenho que usar a correlação com they, que é o uso do verbo to be, were, ok? A forma negativa, muito facinho, gente, é só colocar, nós vamos colocar o not após o verbo to be, tá? Esse verbo to be, was, were, na sua forma passada simples, né? Eu coloco, ou eu posso fazer também da forma contraída, wasn't, weren't, ok? I was not awoken tonight. Então, eu estou dizendo que eu não estava acordando às 9, né? Eu não estava me levantando às 9 horas. E aí, com you, a mesma coisa. You were not awoken tonight. He, she ou it, he, she, no caso, né? Was not awakened tonight. Tonight, não é tonight, é tonight. It was awoken tonight. Você pode usar a forma abreviada, eu coloquei embaixo para vocês verem qual forma abreviada vocês poderiam usar, tá? Aqui a forma plural, you were not awoken tonight, we were not awoken tonight, e they were not awoken tonight, ok? Bem facinho essa forma negativa do past contínuo, bem facinho. Então, aqui eu coloquei mais uma revisãozinha para vocês, que é a questão do wasn't, weren't, que é a forma contraída de usar was mais not e weren't mais not. E aqui dois exemplos. I was not watching TV, you were not watching TV, ok? E a forma contraída, I wasn't watching TV, you weren't watching TV. Passamos então para a última questão, que é a forma interrogativa, e você pode acessar esse conteúdo no blog, tá? Lá no blog eu deixo explicadinho, com, claro, outros exemplos, tá bom? Tem até uma lista de exercícios que você pode treinar também. Então, vamos para a forma interrogativa. Então, vamos ver aqui, que eu trago para vocês uma oração na afirmativa, normal, I was watching TV. E agora eu vou trazer para vocês essa forma interrogativa. Tá vendo que eu só desloco o to be para frente? Was I watching TV? E eu posso fazer também uma interrogativa na forma negativa. Wasn't I watching TV? Agora eu trouxe outro exemplo, né? Para não ficar o mesmo, mas com todas as pessoas pronominais propostas, tá? É importante enfatizar, pessoal, que deve ter a entonação na hora da leitura, tá? Was I planning to go? Were you planning to go? Was he or she? Was he or she planning to go? Was it planning to go? Were you planning to go? Were we planning to go? Were they planning to go? A enfatização é sempre muito importante, tá? Thank you for watching my video. Thank you por estarem aqui. Muito obrigada. Até os próximos vídeos. Bye!